Boa noite. Nós viemos então na noite de hoje, né? Estão me ouvindo? Falar então sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Num dia tão especial, né? Num mês tão especial, a gente falando da caridade, no mês de aniversário do Roupeirinho, né? Que é o nosso trabalho aqui da casa, que a gente consegue fazer com o auxílio de todos. E que é o nosso trabalho de caridade. Fé, mãe da esperança e da caridade, é comentado no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, né, pensando sobre essa palavra fé, uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, né? Se a gente for pensar no significado, então, da palavra fé, ela é um substantivo feminino que designa, então, a questão da convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. A fé significa crença, maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas e a religião, excesso de confiança depositado em uma pessoa merecedora de fé, de crédito. Bom, se a gente pensar então na convicção intensa e persistente em algo abstrato, né, ou a maneira como está escrito aqui na questão das crenças, a fé está muito ligada à questão religiosa. Só que se a gente pensar na palavra fé, ela não é utilizada apenas para a questão da religião, mas sim na questão do acreditar em algo. Não só em Deus, não só na conexão que a gente tem com Ele e com a religiosidade que a gente tem. E na doutrina espírita, a fé tem muito esse significado, não apenas a questão religiosa. Se a gente for levar ainda o significado da palavra fé, e mesmo considerando a questão de crenças religiosas, a fé hoje ela é muito utilizada, inclusive pela ciência, né? Para quê? Para questões de saúde, por exemplo, a pessoa que tem fé consegue se recuperar com mais facilidade com problemas de saúde, né? Consegue se motivar mais fácil. Então, na doutrina espírita, né, por todo o Evangelho, nós vemos Jesus sempre dizendo às pessoas que ele atendia em alguma necessidade, o que ele dizia? Que a tua fé te salvou. Ou seja, não foi Jesus, não foi Deus, não foi os discípulos, não foi ninguém para além da pessoa, e sim a fé que ela tem. E a fé é uma coisa que é interna, não é os outros que dão, é a gente que tem. É um instrumento nosso, interno, e que diz respeito, né, a cada pessoa. Não é algo de fora, mas sim algo que vem de dentro de nós. E a palavra fé, então, ela vem do latim fides, que originou também a palavra fidelidade. Ter fé, portanto, é ter fidelidade à própria autorrenovação. Pelo amor, determinando a confiança na própria capacidade de autotransformação. São todos recursos latentes, como eu falei, né? São todos os recursos que estão dentro de nós, né? Que a gente necessita que eles sejam exercitados. Então, a fé é isso que nos dá a fidelidade em nós mesmos, naquilo que a gente acredita, né, e naquilo que a gente gostaria para nós. Ela impulsiona, em função disso, a nossa autotransformação. Por quê?
Se a gente acredita na gente mesmo, a gente se impulsiona a se movimentar e a fazer, e não apenas esperar. Então a fé não é algo que nos mantém parado, esperando por algo. Ela nos faz acreditar e ir em frente. O que é acreditar e ir em frente? É ter esperança em algo. Por isso que ela é mãe da esperança. Porque se a gente acredita em algo, ou mesmo que a gente acredite, independente da religião, por exemplo, que a gente tome a questão por Deus. Se a gente acredita que tem um Deus, que tem uma inteligência suprema, né, que coordena tudo, que nos auxilia, então a gente acredita em algo para além de nós. E que nós temos algumas coisas para fazer e tem alguém também que nos ajuda. Então, essa questão da fé, ela nos leva a caminhar, a buscar um caminho e a ir em frente. E também através da nossa autotransformação, como falou ali, né? Na nossa capacidade de ir ao encontro de alguma coisa e não de apenas esperar. Então, essas pessoas que procuraram Jesus no momento de dificuldade e que receberam, né, o benefício, né, da cura, ou da palavra, ou de serem escutadas, ou de um conforto que ele possa ter dado, elas foram em busca de algo. E elas acreditaram que esse algo poderia ser alcançado. E isso as movimentou e as fez ir ao encontro dele. E aí, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu coloquei 2 S, aqui é um S só. No capítulo 19, então, que é o capítulo que traz a questão da fé, nos itens 2 e 3, a gente pode refletir sobre algumas coisas. Né? A confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas que aquele que duvida de si não consegue. Então, através da fé em nós mesmos, a gente consegue ir atrás das coisas, né? A gente acredita que a gente pode conquistar e a gente vai. Né? Não apenas a questão material, né, do trabalho, da possibilidade de estudo, mas principalmente o próprio autoconhecimento, né? As nossas conquistas morais, a nossa elevação, o tornar-se uma pessoa melhor. A gente acredita que a gente pode e que a gente consegue. A pessoa que duvida de si mesmo, para começar, ela não vai nem sair do lugar, porque ela não acredita que ela vai conseguir. Então, para que eu vou tentar? Se a gente acredita que a gente pode conseguir, a gente começa a fazer por onde? A confiança e a certeza de se atingir um objetivo nos dá lucidez, calma e permite, né, que a gente possa pensar nos meios para alcançar a meta que a gente tem. Vamos pensar, se a minha meta é conseguir um trabalho melhor, né? Eu vou distribuir currículo, eu vou procurar as pessoas, ou ouvir algum não, porque a gente é desafiado, né? Mas a gente sabe que a gente vai conseguir. Vamos imaginar que o meu objetivo seja estudar, né? Terminar os meus estudos. Se eu acredito na minha capacidade, eu vou ter calma e vou ter paciência de alcançar o meu objetivo. Eu não consigo, por exemplo, terminar uma faculdade em 1 ano. Isso leva tempo. E aí eu tenho que ter calma e ter paciência. Se o meu problema é um problema de saúde, a cura acontece tomando apenas um remédio ou eu preciso fazer um tratamento? Eu preciso fazer um tratamento. E isso leva um tempo. E eu tenho que ter paciência, né? Saber que eu preciso
tomar as precauções e os cuidados que me foram determinados, mas eu sei que aquilo não é meu e que eu vou conseguir. Eu não sou uma doença, ela apenas está momentaneamente comigo. Então, eu sei que eu posso conseguir passar por ela. Estou dando apenas alguns exemplos, né, que nos fazem impulsionar e ir à frente. E a fé nos faz isso. Ela faz com que a gente pense, que a gente reflita, né? E principalmente nós possamos elevar nosso pensamento ao Deus. O que é a prece? Se não é um momento de reflexão, é um momento de reflexão, em que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, pensa tanto nas coisas que a gente está sendo merecedor e que a gente está recebendo, nas bênçãos que nós temos, porque nós temos, sejam elas quais forem, pequenas, grandes, né? Nós temos. Mas também nos permite pensar nas dificuldades que nós estamos enfrentando, pedir auxílio, mas também refletir nas alternativas que se tem. Então, eu sempre digo assim, seja qual for o momento que tu tiver, para e faz um minutinho de prece. É um momento para te conectar com Deus? Sim. Mas é um momento para te conectar contigo mesmo. E pensar numa melhor alternativa e não agir por impulso. Que, infelizmente, nós, enquanto seres humanos, nós somos animais, né? E nós temos instintos. Instinto de sobrevivência, né? E a gente age muito ainda em função dos nossos instintos e nossos impulsos. Infelizmente, nós não estamos evoluídos o suficiente, né, para já estarmos num patamar dos sentimentos, por exemplo. Nós ainda agimos muito por impulsos e sensações. E isso é um problema, porque isso nos impede, às vezes, de pensar. A gente simplesmente faz. E nós não estamos aqui para só fazer. Nós estamos aqui para crescer. E isso envolve um processo. Isso demora. Seguindo, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que fala exatamente da fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Se nós somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, fomos criados por Deus, e se nós temos a fé em algum Deus, nós acreditamos que Ele está sempre junto conosco e Ele sempre nos impulsiona a fazer e não apenas esperar. Por que nós reencarnamos? Para que a gente pudesse, através das nossas experiências, poder nos melhorar. Se fosse para simplesmente esperar, nós não precisávamos estar aqui, né? A gente podia ficar lá no plano espiritual, mas o objetivo não é esse. Então a fé ela tem que ser ativa, ela tem que gerar um crescimento para todos nós. A esperança e a caridade, então, são corolários da fé e formam uma trindade inseparável, ou seja, fé. Acho que tem que ligar na tomada. Computador. Bom, então, né, nós temos a trindade da fé, a esperança e a caridade. As três andam juntas, porque, como eu disse, se a gente tem fé,
né? A gente tem esperança em algo. A gente acredita em algo melhor. E, em função disso, também a questão da caridade. Por quê? O que é a caridade? É fazer o bem. É praticar o bem, é ajudar o próximo, né? Ajudar a nós mesmos. Então, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Se a gente acredita em Deus, a gente acredita que em algum momento aquilo que Ele nos prometeu, digamos assim, né, vai se cumprir. Se não tiverdes fé, que esperareis? Então, para que a gente vai esperar se a gente não acredita em nada? É a fé que nos impulsiona. Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Se a gente não acreditar em algo, ou em alguém, ou mesmo na nossa capacidade, nós não vamos ter o nosso amor próprio, ou seja, se nós não acreditamos em nós mesmos, a gente não se ama. Se a gente não se ama, a gente não consegue amar o próximo, porque esse sentimento, né, não está presente, e nem mesmo a Deus. Qual foi o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a nós mesmos. Então é um segmento. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós. Está tudo junto. E a própria lei de amor, que também está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz isso. Nós viemos, como disse o irmão hoje na questão do Livro dos Espíritos, né, como simples e ignorantes. Mas o nosso objetivo é chegar, ir evoluindo e chegar ao patamar dos sentimentos, né, e o sentimento maior deles é o amor. Nosso maior exemplo foi Jesus Cristo, que Ele conseguiu amar a humanidade inteira. Se Ele é o nosso exemplo, nosso objetivo é chegar ao nosso exemplo, que seria Ele. Ele é o exemplo que nós temos de espírito puro e aonde nós pretendemos chegar. Então, né, se nós temos o exemplo, nosso objetivo é chegar um dia a ser como Ele. E para isso nós precisamos exercitar a questão do sentimento maior, que é o sentimento de amor. Amor ao próximo, amor a nós mesmos. Estou com medo de te enrolar no fim. Amor ao próximo, amor a nós mesmos, né? E através disso, o que é a prática da caridade, então, né? É exercitar exatamente isso, a prática do amor ao próximo, o cuidar do próximo, o auxiliar o próximo. E quando a gente fala em auxiliar o próximo, né, em vários sentidos. Não apenas na questão material, como muitas vezes acontece, mas, e principalmente, através das nossas atitudes diárias, né? Do contato que a gente tem diariamente com as pessoas que estão à nossa volta. Porque, segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós, por enquanto, estamos num planeta de provas e expiações. Qual é o objetivo da Terra? Se tornar um planeta de regeneração. Quando nós chegarmos num planeta de regeneração, nós estaremos espíritos um pouquinho mais regenerados, né? E se Deus quiser, nós estaremos reencarnando aqui, né? E aí,
muitas das coisas que nós vemos hoje não vão mais existir. Por exemplo, as questões materiais, as dificuldades materiais, as misérias que a gente vê por aí. Então, não vai ser mais necessário a questão da caridade material. Em alguns, digamos assim, países, a gente já vê um pouco disso, né? Em que não existem mais pessoas pobres, em alguns países que a gente vê, né? Na televisão. E o objetivo é que o planeta todo fique assim. Então a gente já começou em alguns lugares. É pouco, mas a gente vai chegar lá. Em algum momento, isso vai acontecer. E para que a gente possa permanecer aqui enquanto o planeta de regeneração, a gente tem que ir se exercitando para isso. Como é que a gente faz? Né? Praticando o amor. Como diz aqui, né? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Ainda, segundo, né, a questão ali 11 do capítulo que a gente está estudando, a fé, ela é uma inspiração divina. Ela desperta em todos nós, os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a fase da regeneração. À medida que nós formos nos tornando melhores, que nós formos praticando bem, né? E aí, quando a gente pratica o bem, a gente está praticando a caridade, independente do que for, a gente está indo para regeneração, como a gente falou. A fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente acaba fazendo por onde e as coisas acabam dando certo. E aí o que acontece? As pessoas que estão à nossa volta, o que elas olham? Ah, mas aquela pessoa consegue as coisas. Mas aquela pessoa é uma pessoa positiva. Como é que ela consegue ser assim? Então, assim, não é por palavras que a gente contagia as pessoas. É pelo nosso exemplo. É pelas atitudes que a gente tem diariamente. Então, não adianta eu dizer se eu não fizer. Né? Como a gente falou ali, a fé, ela tem que ser um exercício. Ela não pode ser entorpecida. A gente tem que fazer por onde? E aqui também. Como ela é uma inspiração divina e ela nos movimenta a ter instintos nobres e daqui a pouco a gente praticar o bem, ela acaba sendo empolgante, a gente acaba, né? Eu dou um exemplo até da própria doutrina espírita. A gente não tem aquela coisa de ficar pregando em todos os lugares que a gente vai, como muitas igrejas têm. Né? Por quê? Porque a gente não precisa falar. Né? Às vezes as pessoas veem as nossas atitudes e vêm perguntar o que nos ajuda. Quando a pessoa vem nos perguntar o que nos ajuda, a gente explica. Mas a gente não precisa ficar anunciando aos quatro ventos as coisas, às vezes. Porque é melhor que a gente faça do que a gente fale. É que nem a criança. Né? O que a criança é? Ela é uma imitação dos adultos que estão à sua volta. Então, ela vai agir de acordo com os exemplos que ela tem. Se ela vê as pessoas fazendo determinada coisa, ela vai copiar e vai fazer. Se ela vê um adulto agindo pelo bem, ela vai copiar e vai agir assim. Ou se ela vê um adulto praticando mal, mas dizendo para ela fazer outra coisa, o que ela vai dizer? Ah, mas por que o fulano pode? Vamos dar um exemplo. Ah, é feio mentir. Né? É feio mentir. A gente diz para as crianças que é feio mentir. Mas se ela vê a gente mentindo por alguma coisa,
Adiantou dizer para ela que não? Ah, por que tu pode e eu não posso? Então as crianças têm muito isso. E as pessoas à nossa volta também. Né? Quantas pessoas a gente usa o termo ali, moral de cueca, né? As pessoas falam uma coisa e fazem outra. Então, na verdade, é exatamente isso. E também em relação à fé. De acordo com o que a gente vai praticando, né, a gente vai mostrando as nossas atitudes e as pessoas vão olhando e isso vai chamando a atenção delas. Então, pregai pelo exemplo da vossa fé e das vossas obras. Porque, como a gente falou, a fé sem obras, ela é vazia. Ela não diz nada. Então, o que é as obras? É as ações que a gente tem no nosso dia a dia. A maneira como a gente age com as pessoas. As obras não precisam necessariamente ser a doação de bens materiais. Né? Pode ser várias outras coisas. Pode ser o relacionamento que eu tenho com as pessoas, a atenção que eu dou para elas, né? O empenho que eu tenho no meu trabalho todos os dias. Então, tudo isso são as nossas obras. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a pureza, com a sua racionalidade. Olha que interessante isso. Racionalidade. Então, não é ter fé por ter fé, porque alguém te disse que tu tem que acreditar. Mas sim tu usar a tua razão, a tua capacidade de raciocínio. Porque Deus nos deu a condição de pensar, de refletir, e nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher que caminho a gente quer seguir. Então, se a gente tem a possibilidade de pensar e de refletir, nós devemos usar ela. Né? Então, não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Ou seja, não é só porque alguém te disse, porque o fulano falou, porque o Beltrano falou, porque em tal livro diz isso. Não, é a gente pensar sobre as coisas. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Por que a gente acredita em Deus? É só porque alguém me disse que Ele existe ou porque eu sinto a presença dEle na minha vida? Porque eu percebo que tem algo para além de mim. Porque eu percebo que há toda uma criação do universo que funciona numa harmonia perfeita. Isso veio do nada? Da onde veio isso? Eu tenho a capacidade de pensar e de refletir. Né? Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Seguir os nossos conselhos, e aqui são os espíritos que estão nos falando, né? Mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir-os. Então, os espíritos estão nos dando alguns caminhos, mas eles não dizem para a gente aceitar cegamente. Eles estão nos dando os conselhos, mas que a gente deve utilizar a nossa racionalidade, pensar se eles realmente são lógicos, né? E, a partir disso, né, utilizar os meios que eles nos mostram. Em momento nenhum se fala em fé cega, mas sim em fé raciocinada. Né? Em fé pelo crescimento, pelo melhoramento nosso e interno. Como a gente falou ali no início, os recursos estão dentro de nós para tudo isso, né? Então, crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé.
O que Jesus disse? A tua fé te salvou. Não foi ele. É a transformação interna que tu faz dentro de ti é que vai te salvar. Não é ele. Então não adianta eu só ler os ensinamentos dele se isso não fizer significado para mim. Se no meu interior eu não conseguir praticar e eu não acreditar naquilo que eu estou ouvindo. Se eu não exercitar o meu pensamento e a minha reflexão e ver que aquilo ali faz um sentido e colocar ele na minha vida e praticar. Se não for assim, não vai ter sentido nenhum. Seguir a Jesus só para dizer que seguiu, sem isso fazer sentido para ti, não adianta. Né? O que o próprio Jesus falou para os discípulos, né? Se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam as coisas. Ou seja, nem eles muitas vezes acreditavam neles. E aí não conseguiam o intento deles. Né? Então, tudo depende da nossa reforma interna, a nossa modificação, o nosso crescimento. E essa possibilidade de crescer, ela está dentro de nós, esperando pelo nosso exercício. Dentro da doutrina espírita, então, a gente fala que fora da caridade não há salvação. Né? A gente não fala que é fora da... Né? Kardec, em um momento, diz que é fora da doutrina espírita que não há salvação. Ou fora da religião, ou fora dos ensinamentos de Jesus. Não, é fora da caridade não há salvação. Então, a fé nos impulsiona e nos dá os recursos internos para a autotransformação, né, que só ocorre através das nossas práticas. Então, por que a gente veio e reencarnou aqui? Para que a gente possa exercitar, através do convívio que a gente tem com as pessoas, a nossa autotransformação, a nossa modificação e o nosso crescimento. A salvação é a iluminação do Espírito até a sua completa purificação pelo amor e pelo cumprimento das leis divinas por meio do exercício das virtudes, as qualidades do coração. Então, à medida que a gente vai, né, se autotransformando, a gente vai melhorando e iluminando o nosso espírito, nós vamos nos tornando mais purificados, né? Vamos nos aproximando do nosso exemplo, que é o Mestre Jesus, e isso só é possível através do sentimento do amor e o cumprimento pelas leis divinas, do amor por nós mesmos e o amor pelos nossos irmãos. Então é nesse exercício diário que a gente vai conseguir então chegar à nossa meta de crescimento e melhoramento. Na prática da caridade, exercitamos o amor a nós e ao próximo. Por quê? Porque a gente faz ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Se eu tivesse naquela condição, o que eu ia querer? O que eu ia precisar? E às vezes não é nem querer, é o precisar. O que aquela pessoa precisa no momento? Às vezes não é o que ela quer. Às vezes o que a gente quer, né, não é o que a gente precisa. Infelizmente. E aí Deus nos dá aquilo que a gente precisa e não o que a gente quer. É preciso então não confundir a caridade, né, com a caridade material, com filantropia, mas exercitar a caridade na sua máxima de amor, né? O cuidado com o outro, a atenção para as pessoas, né? E não apenas a prática de apenas dar coisas materiais, aquilo que é excesso para mim, aquilo que não me faz falta, mas sim aquilo que eu tenho de mais caro em mim. Com o progresso do planeta, como a gente falou, né, para a regeneração, a tendência
de que a moral e a economia também evoluam. Então, como a gente falou, não vai ter mais essa questão da miséria. E se a gente souber apenas fazer a caridade material e a filantropia, a gente não vai poder estar dentro. Então, a gente tem que começar a se exercitar na prática do amor ao próximo, né? Na esperança de levar a esperança às pessoas, de ensinar elas o que é o amor, né? As pessoas que estão à nossa volta. E aí, com isso também, poder não apenas auxiliar o próximo, mas também auxiliar nós mesmos. E aí, então, no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, ou seja, a prática do bem para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, porque assim como eu, os outros também são imperfeitos. E o perdão das ofensas, que às vezes é o mais difícil, porque a gente ainda está muito ligado ao orgulho. Por que a gente se sente ofendido? Porque a gente tem o sentimento do orgulho. Então é esse sentimento que a gente tem que se trabalhar, né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a prática da caridade que a gente deve realizar todos os dias. Então, era isso que eu tinha para vocês na noite de hoje. Muito obrigada pela atenção.